Olá, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de exercício do canal. Esse é um exercício sobre funções vetoriais. É um exercício que trata sobre a derivada de uma função vetorial. Então, vamos lembrar que é um conteúdo de matemática superior, de nível intermediário. Dependendo da universidade, pode ser um conteúdo do cálculo 2 ou do cálculo 3. Então, é importante vocês terem consciência de que para acompanhar esse exercício é necessário que o estudante tenha no mínimo uma base de cálculo 1 e de geometria analítica. Então, o exercício pede que, dada uma função vetorial R de t, com suas componentes x de t i, y de t j e z de t k, a gente use a definição da derivada vetorial, que é essa definição aqui, ou seja, o limite quando o incremento ΔT tende a zero, de R de t mais ΔT menos R de t sobre ΔT, para mostrar que a derivada dessa função vetorial, na realidade, ela é a derivada de cada uma das suas componentes individuais. Ou seja, a derivada da componente x de t, que é x' de t, a derivada da componente y, y' de t, e a derivada da componente z de t, que é z' de t. Então, para isso, a gente vai partir dessa definição. Como eu falei, é necessário que você tenha uma base de cálculo 1. E se você já passou pelo cálculo 1, você sabe que essa definição da derivada vetorial, ela é muito parecida com a definição da derivada de uma função de uma variável. Então, o que a gente precisa para resolver esse exercício é montar essa expressão dada pela definição da derivada vetorial. Então, a gente já tem a função r de t. Vamos calcular aqui a parte, quem seria o r' de t. Então, a primeira parte é a gente calcular quem seria, para calcular o r' de t, o r de t mais ΔT. Então, veja, o que a gente está fazendo aqui é o incremento de uma quantidade ΔT na variável t. Então, como é que eu faço isso? Eu vou na minha função original, r de t, da função vetorial, e no lugar do parâmetro t, eu coloco t mais ΔT, ou seja, eu coloco a variável t e mais o incremento ΔT, isso para cada componente. Então, veja, r de t mais ΔT, olhando para aqui, vai ser x, Se a função original aqui, a componente x é x de t, aqui a gente vai escrever x de t mais ΔT. Componente i, que é a componente referente à variável x, ao eixo x. Fazemos a mesma coisa para a componente y, ou seja, eu vou perturbar essa y de t pelo incremento t mais ΔT. Então, ali vai ficar y de t mais ΔT. Componente j. E, finalmente, fazendo o mesmo procedimento para a componente z de t, a gente vai ter aqui z de t mais ΔT, componente k. Então, eu tenho essa primeira parte da perturbação r de t mais ΔT. A r de t é a própria função que foi dada ali. Então, o que a gente vai fazer é montar agora essa razão incremental pedaço a pedaço. Ou seja, usando aqui essa definição, a gente vai escrever que, então, que a derivada r' de t vai ser quem? Vai ser, como está colocado aqui, o limite quando ΔT tende a zero dessa razão que é r de t mais ΔT menos r de t dividido por ΔT. Veja que a gente já tem os blocos ou os pedaços prontos, porque a r de t é essa expressão e a r de t mais ΔT é essa expressão que eu acabei de escrever aqui. Bem, então vejam que eu já escrevi aqui essa razão, r de t mais ΔT menos r de t,
substituindo o R de t mais ΔT por essa expressão. Então, reconheça que essa primeira parte aqui, é exatamente a linha que está escrita acima, que é referente a R de t mais ΔT, né? Como estava ali, eu apenas troquei o R de t mais ΔT pela conta aqui aberta para cada componente. E menos o R de t. Então, veja que essa parte que está escrita desse lado é exatamente a função R de t dada inicialmente. E, finalmente, isso dividido pelo incremento ΔT. Bem, então o que a gente observa nesse ponto? O que a gente observa é que, lembrando que uma função vetorial, ela tem sempre as suas componentes x, y, z, no caso de trabalhar com R3 ou com espaço tridimensional, ou ela vai ter as componentes x e y se você está trabalhando no espaço bidimensional, no R2. Então, a gente reconhece que, do ponto de vista da variável x, do ponto de vista do eixo x, a gente tem aqui duas parcelas, que é essa primeira aqui, que é o incremento x de t mais ΔT, e do outro lado a gente tem também essa parcela que é o x de t. A mesma coisa vai acontecer para a componente y. A gente tem o y de t mais ΔT e aqui a gente tem o y de t. E a mesma coisa, né? Então aqui a gente tem para a componente y e finalmente para a componente z, z de t mais ΔT, k, e aqui z de tk. Então qual é o próximo passo? O que eu vou fazer agora é agrupar o que a gente poderia chamar de termos semelhantes, no sentido de que eu vou agrupar os termos referentes ao componente x, em relação ao versor i, que é esse com esse, depois eu vou agrupar esse com esse e, finalmente, esse com esse. Bem, minha gente, então aqui a gente já tem a razão incremental da definição da derivada, mas já com o agrupamento dos termos semelhantes para cada uma das componentes x, y e z. Então, veja, eu delimitei aqui em colchetes azuis para facilitar a identificação e o entendimento de vocês. Veja que essa primeira parte, x de t mais ΔT menos x de t, i, componente i, de onde é que vem isso? Vem dessa parte aqui, que é o x de t mais ΔTi, menos o x de t, i. Então, eu agrupei esse x de t mais ΔT menos o x de t. Então, vamos lembrar que, como na definição da derivada você tem aqui o sinal de menos, esse sinal de menos vai afetar toda essa soma algébrica. Então, pelo jogo do sinal, vai ficar menos x de t, menos y de t e menos z de t. Então, é por isso que ele vem para cá como menos x de ti. A mesma coisa eu fiz para a componente y, ou seja, esse y de t mais ΔT vem daqui, vem dessa segunda parcela, com a razão, com o incremento ΔT, que é a parcela referente à componente j. E de onde é que vem esse menos y de t? Vem dali. Então, como aqui eu tenho j e ali também j, eu agrupei as funções correspondentes y de t mais ΔT menos y de t. E, finalmente, mais a terceira componente, que é referente ao eixo z. Então, eu tenho aqui o z de t mais ΔT e menos a z de tk. Então, em resumo, a gente tem aqui a soma vetorial das diferenças entre r de t mais ΔT menos r de t para as componentes x, y e z, respectivamente associadas aos versores i, j e k. Então, qual é o próximo passo? É a gente usar aquele resultado de limite de uma função vetorial que diz o seguinte, né? Se eu tenho o limite de uma função vetorial, isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual ao limite de cada parcela separadamente. Bem, pessoal, então recapitulando, como é que eu passei daqui para cá? Da seguinte maneira, eu usei aquele resultado do limite de funções vetoriais que diz que o limite de uma função vetorial como um todo
vai ser igual à soma vetorial dos limites individuais de cada uma das suas componentes. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho aqui um limite, como um todo, dessa função vetorial. Mas aqui eu tenho a soma vetorial da componente i com a componente j com a componente k. Então, esse resultado do limite de funções vetoriais nos garantem que eu posso escrever essa expressão aqui e permutar o limite da função geral com os limites de cada uma de suas componentes individuais. Então, eu posso escrever isso como sendo, repara bem, eu tenho aqui essa soma vetorial. Então, esse limite, grandão aqui como um todo, eu quebro ele em 3 partes. Ou seja, referente a essa primeira parte, esse limite vai entrar aqui dentro e vai ser o limite apenas dessa componente do eixo x, da função x, que é x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Componente i. Então, é isso aqui. Eu apenas permutei o limite externo com o limite de cada componente. Somado com a mesma coisa, o limite ele entra aqui dentro. Então, isso aqui é o limite apenas dessa componente y. Então, limite quando ΔT tende a zero de y de t mais ΔT sobre ΔT componente j. E, finalmente, a mesma coisa para a terceira componente, que é o quê? Mais uma vez, o limite permuta com as componentes vetoriais, ele entra dentro da função vetorial, e aqui eu tenho o limite da função z de t. Z de t mais ΔT menos z de t sobre ΔT componente k. Então, um ponto muito importante é vocês notarem que uma vez que eu escrevo essa soma vetorial, onde agora cada uma dessas componentes o limite da função x, o limite da y, o limite da z, eu estou trabalhando em cada componente dessa como se fosse uma função normal de uma única variável, que a gente estuda lá no cálculo 1. Então, o ponto principal aqui é vocês já conhecerem o seguinte, e com isso a gente fecha a resolução da questão. Veja, o que significa eu falar do limite quando ΔT tende a zero, de x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Veja que isso aqui nada mais é do que a derivada x' de t. Percebe? Então, essa expressão que aparece aqui, repetindo, nada mais é do que a definição da derivada da função x de t. A mesma coisa vai acontecer para a componente y. Ou seja, esse limite que aparece aqui nada mais é do que a definição da derivada da função y de t. E, da mesma forma, esse limite que aparece aqui nada mais é do que a definição da derivada da função z de t. Bem, minha gente, então, uma vez entendido que nós temos aqui, em cada uma dessas componentes, a definição da derivada da função x de t, da função y de t e da função z de t, a gente pode concluir com o que o exercício realmente pede. Ou seja, essa função R' de t, que a gente vem calculando a partir desses passos, nada mais é do que o quê? Então, eu vou continuar aqui, Essa função R' de t vai ser esse limite, que nada mais é do que a definição da derivada da função x de t, como a gente viu. Então, isso aqui, na verdade, é a derivada x' de t, componente i. Vou sair da frente aqui para vocês verem. Essa segunda parcela, esse limite, nada mais é do que a derivada da função y, ou seja, mais y' de t, componente j. E, finalmente, esse último limite que aparece, que, por definição, nada mais é do que a derivada da função z. Então, é a função derivada z' de t, componente k. Então, com isso, a gente conclui a resolução desse exercício a respeito da derivada vetorial, ou da derivada de uma função vetorial. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se você teve alguma dúvida a respeito da resolução, posta aí nos comentários que eu vou ter todo o prazer em responder. E até os próximos vídeos.
Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!